Começa agora, Abominável Podcast, com Dani Taranha e Rodrigo Ramos. Oi, gente, este é o Abominável Podcast, Dani Taranha por aqui com Rodrigo Ramos. Olá, Rodrigo. Estamos todos nós quatro aqui reunidos para falar de um tema que vocês nem imaginam qual é. Pois é, amigos imaginários, quem nunca, né? Quem nunca falou sozinho? Eu trouxe o meu, né? Não é verdade? Depois foi descobrir que era um avô que tinha morrido. Não tem uma história de criança assim? Tem. Que a criança fica falando com um amigo imaginário, aí depois chega a mãe, como é que é seu amigo imaginário? Ela vai lá e descreve o bisavô, que ela nunca viu nem foto. Aí a sua mãe morre de medo e bota a criança pra adoção. Eu falei, não quero mais esse filho. Normalmente passa com remedinho. Mas, enfim, traga o seu amigo imaginário para este podcast, para ele também participar do nosso Apoia-se, apoia.se/Abominável Podcast. Você escolhe sua recompensa, contribui ali mensalmente e deixe a gente o quê? Muito feliz. Nossos amigos imaginários ficam alegres também. Todo mundo fica feliz. Mas não aceitamos dinheiro imaginário, tá? Então, Bitcoin não é aceito. Apoia.se/Abominável Podcast. Uma grande festa da podosfera. Ajude esse podcast a se tornar real. Será que ele existe de verdade ou será que ele só está aí transitando no imaginário popular? Jamais saberemos. Filosoficamente falando. Gente, amigos imaginários, lembramos desse tema porque tá em cartaz nos cinemas um filme sobre amigo imaginário, né? Que se chama Brinquedo Diabólico, Imaginary. É o nome dele em inglês, que é o ursinho, é o Chauncey. E aí, esse filme tá em cartaz, e aí a gente pensou, tem vários outros filmes de terror que falam sobre este tema, né, do amigo imaginário. Porque realmente tem gente que vê mesmo coisa. E às vezes um remedinho passa e às vezes não. Às vezes a idade, né, com o tempo passa também. Então a gente fez aqui uma listinha marota para vocês. Temos menções honrosas, porque sim, grandes clássicos do cinema também falam de amigos imaginários, como por exemplo O Exorcista, que abre aqui nossa menção honrosa, esse filme de 1973, não sei se vocês se lembram, mas a nossa querida Reagan tem um amigo imaginário, amigo invisível, alguma coisa que ela troca uma ideia ali, chamado Capitão Holdy. Não é esse que ela tá mexendo na tabuija e fala com ele? Exatamente. Ela troca ideia com o Holdy ali na tabuija. O amigo dela, na verdade, era um inimigo, mas estava lá, então Reagan teve a sua fase. Em Terror de Amityville, de 1979, a gente também tem a Missy. Ela se comunica com uma entidade chamada Jodie, que é um amigo imaginário, que prova depois ser um elo com a história macabra da casa. Aí depois, com o desenrolar da história, você vai entender. Mas também rolou aí um amiguinho que só ela trocava ideia. O Iluminado, de 1980... apresentou um amigo imaginário, mas esse aqui era do bem, pelo menos. Que é uma coisa muito diferente, né, em filmes de terror. Dificilmente você tem um amigo imaginário do bem. É o que acontece com o Tony, que é o amigo imaginário do Danny, que é um menininho. É a criança, ele tá ali meio que ajudando ele. Em Poltergeist, de 1982, a família descobre que os espíritos com quem a filha deles comunica... que era no começo, né, amigos imaginários, na verdade é algo um tanto quanto perigoso, né? Vocês sabem o que acontece com essa família, a criança desaparece, uma loucura. Conversa com ele pela TV, né? Quando a TV fica com aqueles risquinhos, corrida de arroz que chama. Eu me cagava inteira, porque eu já achava o quê? Poltergeist. E aí, em 2005, a gente teve um filme de suspense, não é tão terror, né? Um filme chamado Amigo Oculto, com o Robert De Niro. Robert De Niro faz um cara que ficou viúvo recentemente e agora ele tem que cuidar da filha dele, que é a Emily, que tem 9 anos de idade, que é a Dakota Fanning. Nessa época ela tinha 9, hoje a Dakota Fanning tem 30, tá? Pra você ver como o tempo passa. E aí a Emily cria um amigo imaginário chamado Charlie. Ela fica brincando de esconde-esconde com o Charlie. Depois você vai entender que o Charlie, sei lá, ele se revela
um tanto quanto malvado, ele ameaça a própria família, aí você fica, meu Deus, o que é isso? No final, tem um plot twist. Eu considero um plot twist bem ser vergonha, safado. E eu gosto desse filme, apesar de ser safado sem vergonha. E aí, agora, então, essas foram as nossas menções honrosas. Vamos para as nossas dicas. Rodrigo, por favor, você começa. Vou começar com um filme de 2002 que se chama aqui no Brasil May, Obsessão Assassina, um filme de Lucky McKee, que conta a história de uma menina que ela tem dificuldades ali para se enturmar, né, para fazer amigos, problema social ali bem claro, né? Aí ela já tem aquele visual batido de personagem com problemas sociais. E quando ela era criança, ela já tinha esse problema, sempre teve esse problema. E quando ela era criança, a mãe dela deu uma boneca para ela. E a mãe dela disse para ela que, olha, se você não pode ter amigos, você faz eles. E aí ela deu uma boneca que ela ficou, né, andou com aquela boneca para cima e para baixo a vida inteira e tal. Um belo dia, né, no meio de uma treta ali, essa boneca se quebra. Ela guardava ela dentro de uma redoma, assim, toda protegida. Essa boneca se quebra e ela decide então que ela vai fazer um amigo de verdade da maneira que Dr. Frankenstein costumava fazer. E aí, por que ela está aqui nessa lista? Porque ela ouve a boneca falando com ela, né? Tudo começa com ela ouvindo as instruções ali da bonequinha. E aí todo esse... Isso que era uma maneira dela lidar com essa solidão, com esse isolamento, vai escalonando rápido demais e aí o bagulho passa a ficar muito doido. Esse filme tá no Prime Video, vocês podem dar uma olhada lá. É bem curioso. Tem umas coisas... Da época que ele saiu, ele deu bastante o que falar. O cartaz é meio pai, assim, uma coisa meio... esses discos de industrial ali, aquele cinema de horror dos anos 2000 ali, que tinha essa pegada videoclipe, assim, mas o filme teve uma boa repercussão na época. Boa, vou procurar, vou assistir porque não conheço, chama May. Eu vou começar falando de um filme que eu gosto num grau. Estou falando de Daniel Isn't Real, Daniel não é real. Filme de 2019. Você também gosta desse, Rô? Amo. Meu pai, como eu gosto desse filme. Já falei dele aqui, eu acho, em outra ocasião. Não lembro qual, mas eu acho que eu já comentei. Deixa eu contar a história de Daniel Isn't Real pra vocês. Conta a história de Luke, que é um menino que, quando criança, ele testemunhou as consequências de um tiroteio em massa no bairro dele. E aí... ficou um pouco traumatizado e ele acabou conhecendo outro garoto chamado Daniel. Ele começou a ficar amigo do Daniel, chamar o Daniel pra brincar. Só que só ele vê o Daniel. A mãe não vê. Então a mãe pensa, meu filho está com um amigo imaginário. Que bonitinho, né? E aí ele fica lá feliz e contente. O Daniel ajudou ele a lidar com o divórcio dos pais, a lidar com a doença da mãe. A mãe tem problemas psiquiátricos. Até que o Daniel convence o Luke, lembrando que o Daniel é o amigo imaginário, o Daniel convence o Luke de que se ele misturar o frasco inteiro do medicamento psiquiátrico da mãe dele no milkshake, ele vai ter superpoderes, entendeu? Olha que amigo imaginário legal. O amigo imaginário quer que o menino vá lá e faça isso. Aí... ele vai lá e faz, só que ainda bem que ele não morre, né? Ele quase faleceu. E aí a mãe dele enlouquece de vez e fala, que é isso, menino? Aí ele conta pra mãe o que aconteceu e a mãe fala, mande este amigo imaginário embora. E aí ela criou ali uma forma lúdica pra criança de trancar o amigo imaginário numa casa velha de bonecas. E aí, então, o menino faz isso e funciona. Aí o Luke segue com sua vida normal, tá tudo certo. A mãe dele vai parar num hospital psiquiátrico, porque a mãe dele realmente tem problemas seríssimos. E aí Luke tá na faculdade e tá um pouco tenso ali, tá ansioso, né? Como todo mundo fica em relação à faculdade, do tipo, será que meu diploma vai servir pra alguma coisa? Será que morrerei de fome? Será que terei que abrir um OnlyFans? Ele fica preocupado, Luke. E aí, então... ele vai visitar a mãe dele, ele lembra da casa lá, da casa de boneca que ele aprisionou o amigo imaginário dele, ele fala, tô precisando desse amigo de novo, vou soltar esse amigo. E aí, ludicamente, ele vai lá e liberta o amigo da casa de boneca, e o Daniel aparece, o Daniel agora crescido,
Daniel já é um rapazote. Quem faz o Daniel é o Patrick Schwarzenegger. E aí o Daniel começa a aparecer de novo pro Luke e isso fica legal, fica bacana. O Luke fica mais confiante e tal, não sei o quê. Só que o Daniel, de novo, começa a mostrar comportamentos agressivos, começa a deixar o Luke pistola. O Daniel começa a assumir o controle do corpo do Luke. O Luke começa a achar que tá ficando louco, que talvez seja esquizofrênico, o que tá acontecendo. E nessa busca pela sanidade ou não, ele vai visitar o pai do cara que foi o atirador lá da infância dele, do bairro, né? Vai visitar o cara e aí ele descobre que esse atirador também tinha um amigo imaginário chamado Daniel. Aí o Luke pensa o seguinte, será que o Daniel é realmente o meu amigo imaginário? Será que o Daniel é, sei lá, minha segunda personalidade? Eu sou esquizofrênico, não sei. Ou será que Daniel é uma entidade sobrenatural? E aí, então, você vai acompanhar o desfecho desse filme. Ele é fantástico. É da produtora do Elijah Wood, a Spectre Vision. Se vocês se depararem com qualquer filme da Spectre Vision, vocês podem assistir, que é sempre garantia de diversão. E esse é bom demais. E foi aí que eu conheci o trabalho do Patrick Schwarzenegger como ator. E falei, caraca, ele é bom mesmo. E depois eu vi ele em The Boys, vi ele em outras coisas. No spin-off lá, né? É, o Gen V de The Boys. Então ele é um baita ator e assim, procurem esse filme e assistam esse filme, é muito foda. Teu próximo, Rô, qual que é? Eu vou falar de um filme que é muito esquisito. Se chama Pin. Em inglês é Pin, A Plastic Nightmare. E em português ele se chama Uma Jornada Além da Loucura. Do que se trata, né? É uma família que mora isolada ali. O pai é um médico, um professor. Ele tem ali um escritório onde ele tem uma daquelas... Não é uma estátua, né? Aqueles manequim onde os médicos usam para dar aula, os professores usam para dar aula, assim, que tem como se fosse todo aberto, sabe? Um corpo humano assim todo aberto, que dá para você ver por dentro e tal. E ele tem esse boneco ali. E aí, vai para lá, vai para cá, né? O filho, eles não tem muito o que fazer. O pai começa a brincar com o filho, fazendo o boneco falar como se fosse um ventríloco, sabe? Eles começam a conversar. E aí, né, ele faz essa brincadeira, o menino pega gosto e continua ele mesmo interagindo com o boneco sozinho. E aí vai daqui, vai dali, com o tempo essa interação vai ficando cada vez mais esquisita. O boneco começa a controlar, né? Ele começa a tomar ali as rédeas da vida do garotinho. E aí a coisa desanda de um jeito que vale a pena vocês procurarem. O boneco é assustadoramente bizarro. É muito esquisito. E é um filme estranho. É um filme daqueles que você fica incomodado, sabe? Que um filme, que diabo é isso? Assim? É um filme bem esquisito. É um filme obscuro lá do finalzinho dos anos 80, que vale a pena dar uma procurada. Chama-se Pin, A Plastic Nightmare. É com o cara que fazia o Terry O'Quinn, sabe? Que fazia o John Locke no Lost. Sim, é com ele. É um filme bem legal, cara. Assim, ele é sinistro. Não dá muito pra falar, porque primeiro que eu vi ele já faz algum tempo, e porque ele é bem independente, assim. Então ele é mais contido, sabe? Ele é estranhão, assim, mais contido. Então não dá pra desenrolar muita história. Vocês vejam que vocês vão gostar. Minha próxima dica é um filme que eu amo, e eu sei que o Rodrigo ama também. Muita gente não gosta porque não sabe apreciar a verdadeira sétima arte. Estou falando de Maligno, filme de 2021. Filme que James Wan falou, quer saber? Que ficam mandando eu fazer a porra do Aquaman. Não quero fazer Aquaman. Eu quero fazer esse tipo de filme. Ele vai lá e pá na sua cara. Meteu um filme estranhíssimo, bizarro, que tem uma criatura que num primeiro momento não faz o menor sentido, mas que depois eu estou até agora me perguntando como que não fizeram um action figure do Gabriel, tá? Vou cobrar o Funko Pop aí, qualquer coisa,
há necessidade de termos um bonequinho aí. Tinha que fazer igual aqueles Power Rangers que tinha antigamente, que se apertava assim, ele virava. Você lembra disso? Aquele da Turma da Mônica, que era que você virava o bonezinho e trocava de rosto. Também. Sabe qual que é girava... esse? Podia ter, pelo amor de Deus. Esse filme é maravilhoso, melhor filme de 2021 de terror. Filme que mistura tudo. É lindo. Do que se trata esta pérola cinematográfica de James Wan? Uma mulher que, quando criança, tinha um amigo imaginário, Gabriel. Só ela viu o Gabriel. E aí, depois de um tempo, esse amigo imaginário sumiu. Ela, então, agora é uma mulher adulta, casada com um boy lixo lá, que depois ela manda o boy lixo pastar. O que acontece? Ela começa a ter sonhos de assassinatos, né? Como se ela estivesse presenciando assassinatos. Só que quando ela acorda e tal, ela vai ver o jornal, vai ver as coisas tudo, ela vê que aquilo tá acontecendo de verdade. Tipo, eu virei a mãe de nada dos negócios. O que tá acontecendo comigo? Paralelo a isso, tem uma mulher que foi sequestrada, está lá presa, está num cativeiro bizarro, e ela está tentando fugir, está tentando entender o que está acontecendo e tal. E aí você vai acompanhar essas duas histórias num primeiro momento em paralelo, depois vocês vão entender que elas se conectam, né? E vão descobrir quem é esse amigo imaginário dessa mulher, o tal do Gabriel. E o gostoso é descobrir. Eu não consigo nem explicar o Maligno, porque se você falar muito, você entrega o jogo. Eu não quero entregar pra vocês. Eu sei que tem muita gente ainda que não viu esse filme, então eu não posso. Ele é muito recente, 2021. Não posso falar mais. A única coisa que eu digo pra vocês é um dos meus filmes preferidos dos últimos anos. O Rodrigo também acha. Ele é divertidíssimo, ele é muito bem feito, é uma papagaiada do James Wan maravilhosa, com cenas de ação incríveis, por incrível que pareça, que tem um monstrengo que eu vou dizer pra vocês que, assim, tá pau a pau ali com Black Phillip e companhia, tá? Um dos últimos grandes movemanics. Exato. E é um dos grandes filmes malucos dos últimos tempos. Ele tem o seu valor, sim. Não falem mal de Maligno, ele é fantástico. Tá fácil de assistir, ele é recente, acho que ele tá na HBO, sei lá, que agora é Max, né? Não é mais HBO, agora é Max que fala. Mas assiste com a vibe boa. Ele não tem nada a ver com Invocaverso, com Sobrenatural. Ele é um filme de terror dos anos 80. Exatamente. Até o próximo, Rô. Eu vou falar aqui de um filme chamado Amizade Maldita, um filme de 2019, que em inglês se chama Z apenas. E aí o brasileiro teve a cara de pau de escrever amizade e destacar o Z em vermelho, assim, sabe? Puta que pariu. Nessa pegada. Esse aqui tá disponível no Telecine. E do que ele trata, né? Tem um casal, Kevin e a Beth, eles têm um menininho de 8 anos, o Josh. E nessa idade, né, as crianças passam tempo ali, ainda mais um filho único, ele cria para ele um menino, né, um amigo imaginário, para ele brincar, para ele ficar ali se distraindo e tal. Só que ele começa a ficar muito tempo com isso, né? Ele fica brincando tempo demais com esse amigo imaginário. E os pais começam, será que, tá, beleza, é normal, mas será que é bom ficar tanto tempo? E aí, conforme esse tempo vai passando, o que parecia ser uma amizade imaginária ali, inofensiva, ela acaba se transformando em algo mais perigoso. E aí, a Beth, ela vai tentar entender mais sobre esse amigo imaginário e acaba descobrindo mais sobre ela mesma. E esse filme aqui, ele tem um ponto interessante que eu também não posso revelar, porque ele é o pulo do gato do filme, é o plot twist ali, sobre essa investigação que a mãe vai começar a fazer. Então é interessante vocês assistirem sem ler nada. Ele tem uma pegada de uma série que usa essa coisa de imaginação também, que é bem legal. E é onde está a diferença toda desse filme. Porque ele usa o amigo imaginário, tem a criança, e aí a mãe começa a investigar, e aí essa coisa começa a ter ramificações, né, na vida ali do casal e do passado da mulher, que é muito mais do que apenas um amigo imaginário. Talvez esse amigo imaginário esteja ali para que ela confronte alguma coisa. Assim. É
É um filme que tem uma pegada desse horror mais moderninho, assim, né? Tipo, dos traumas e tal. Mas ele consegue dar bons sustos, assim, e é bem cotado. É um filme... Bem cotado foi boa. Maravilhoso. Antes de eu dar a minha última dica, quero falar de Darkflix Plus. É o único serviço nacional focado em filmes e séries de terror, ficção científica e fantasia. Você acessa pelo celular ou tablet através do aplicativo ou entra no site darkflixplus.com.br. Para ter acesso ao conteúdo, você assina o serviço por R$ 9,90 por mês. Todo dia entra um filme de terror na Darkflix. Dia 22, Uma Sepultura na Eternidade. Olha que nome bonito. Os Olhos de Júlia. Dia 23, O Pacto, O Enigma do Mal. Dia 24, Fuga de Absalom. O Ataque dos Vermes Malditos. Eu amo este filme. É com Kevin Bacon. Dia 25, Monstro da Lagoa Negra. Melhor monstro da Universal. O Rodrigo, ele surta. Ele surta. No mesmo dia entra O Homem com Dois Cérebros. Ó, que é difícil isso, hein? Geralmente o homem não tem nenhum. Então, achei interessante. Dia 26, O Dia dos Mortos. Dia 27, Candyman 2. No mesmo dia, Terror na Ópera. Dario Argento, muito bom. É isso, meu povo. Todo dia entra um filme e você não vai ficar perdido. O que eu vou assistir? São sempre os mesmos? Não, na Darkflix não. Todo dia entra um filme pra você. Vai lá, darkflixplus.com.br. Aliás, aproveitando aqui o ensejo, eu tenho revisto a filmografia do Dario Argento, mas se vocês se interessarem por um programa temático, deixa aí nos comentários. Boa, eu acho uma excelente ideia a gente fazer um programa sobre o Dario. Até porque tem filmes maravilhosos. Um melhor que o outro, até agora. Acho muito, muito, muito foda. E a gente encerra esse programa com um filme que está em cartaz nos cinemas, Imaginário Brinquedo Diabólico. Filme de 2024, tá em cartaz, você pode assistir. Do que se trata? É uma mulher que está casada com um boy, e esse boy tem 2 filhas do primeiro casamento, que moram com eles. Aonde está a ex-mulher? Está internada numa clínica psiquiátrica. Ela deu uma surtada. Não mostra, não entra em detalhes sobre o que aconteceu com ela, mas enfim, ela está no hospital. E aí, esta mulher, a atual, ela é uma artista, ela pinta, ela faz livros infantis, né? Desenha para livros infantis, enfim. Ela está com um bloqueio criativo. E ela e o marido estão pensando em sair da casa e ir para outro lugar e tal, porque aquela casa era a casa onde as meninas moravam com a mãe, e a mãe teve esse problema psiquiátrico. Então, para afastar um pouco essas lembranças sofridas e tal, eles vão se mudar, e eles se mudam para casa dessa mulher de quando ela era criança. Casa que ela viveu com os pais, né? Com o pai e com a mãe. E aí eles mudam, então, de casa, todo mundo feliz e contente. Das filhas, uma é adolescente, a outra acho que tem 9 ou 10 anos, se eu não me engano. E legal, estão ali na casa, tem aquela fase de adaptação que é uma merda, né? Ainda mais para 2 meninas que tiveram esse baque na vida, né? A mãe internada, aí o pai casou de novo, aí agora mudam de casa. Então, assim, a adolescente é um pé no saco. A criança tá carente, tá naquela fase difícil. E aí a criança, entediada, andando pela casa, chega até o porão e no porão ela encontra um ursinho chamado Chelsea. É um ursinho bonitinho. Aí ela pega o ursinho e fala assim, vou brincar com você. E ela começa a escutar o ursinho. E aí todo mundo entende que ela tem um amigo imaginário que se chama Chelsea. E tá tudo bem, porque num primeiro momento, esse amigo imaginário faz super bem pra ela. Ela tá mais amorosa, ela tá mais ativa, ela tá brincando, ela tá curtindo a casa. Então as pessoas ficam mais tranquilas, né? Os pais ali, a madrasta e o pai ficam mais sossegados. Só que o Chelsea, ele manda ela fazer umas coisas que começa a ficar perigoso, assim. Num primeiro momento, você tem que colocar numa cestinha uma coisa que você goste muito, uma coisa que te faz feliz, uma coisa não sei o que. Ela vai coletando coisas. Chega uma hora que é assim, uma coisa que te irrite,
uma coisa que te machuque. E aí a brincadeira começa a ir para um lado que não é um lado saudável para uma criança e nem para ninguém. E aí é que a madrasta fica, bom, tem alguma coisa estranha aí. E aí chama uma terapeuta para ver o que está acontecendo com a menina. E aí, brasileiros, tem um plot twist do, sei lá, depois de... O filme tem 1h30, 1h40. Quando você acha que o filme tá caminhando pro final, ele tem um plot twist que você faz o quê? E ele vira outra coisa. E aí ele vai pra um outro lugar. Enfim, você tem que assistir pra saber o desenrolar da história. O que eu achei? Ele é um filme de terror pra criança. Ele não é um filme de terror para adultos. Então eu achei infantil demais. Não só infantil demais, eu achei que faltou editar esse filme. A sensação que eu tenho é que o diretor filmou as cenas e não cortou nenhuma. Ele falou, foda-se, eu vou pôr o filme inteiro. Eu vou pôr tudo que eu tudo que eu filmei vai pro ar. Eu tenho essa sensação. E isso acaba deixando cansativo. Eu achei curioso quando eles divulgam o filme com um dos mesmos produtores de Five Nights at Freddy's. Porque se você quer atrelar o seu filme com esse Five Nights at Freddy's que saiu no cinema no ano passado, boa coisa não é. Mas eu acho que é pelo tom, sabe, Rô? Porque o Five Nights é um filme também para jovenzinhos. Eu assisti Five Nights e achei uma merda. Mas primeiro que eu não jogo o jogo, né? Segundo que eu tenho 41 anos. Então, assim, não é para mim o filme. Nesse aqui também, no Brinquedo Diabólico, é a mesma coisa. Não é um filme para adolescente, é um filme infanto-juvenil, assim. É uma idade mais baixa mesmo. E para este público-alvo, eu acho ele muito bem feito. Tem uma dificuldade que eu acho que enquanto Five Nights at Freddy's tem um público base que a gente já sabe qual é, eu acho que esse talvez não esteja vendendo o filme direito. Por isso que eles colocaram no cartaz a associação com Five Nights at Freddy's, porque nada do que você viu te remete a todas as peças de divulgação e tal, te remetem a um filme um pouco mais sério, né? Exato. Ele é bem feito, ele tem um bom roteiro, as atuações são boas. A menina que faz a garotinha que tem o amigo imaginário, né? O Chauncey, que pega o ursinho. Caramba, ele é tipo nível Dakota Fanning de criança atriz, assim, sabe? Ela é muito boa, aquela criança. Ela é muito boa atriz. Então, assim, os personagens são carismáticos, o roteiro é bem amarradinho, tá tudo certo. Mas pra faixa etária correta. Eu fui pro cinema e passei raiva. Entendeu? Mas tudo bem. Eu acho que é o tipo de filme pra você apresentar pra molecada que tá começando ali com seus 8, 10, 11 anos a curtir filme de terror. Então, assim, tem filho? Leva pra assistir Brinquedo Diabólico. Não tem? Eu acho que você vai ficar puto. Mas é a nossa amostra mais recente de filme de terror com amigos imaginários. E é isso, galerinha. A gente se encontra semana que vem em mais um Abominável Podcast. Cuidado com seus amigos imaginários. E com os reais também. Existe amizade colorida com amigo imaginário? Não quero saber. Quero evitar imagens na minha cabeça. Tá bom? Quero dormir bem esta noite. É isso. Semana que vem tem mais. Um beijo pra vocês. Beijo, Rô. Beijo. Abominável Podcast. Siga-nos no Instagram. @Abominável Podcast.